Cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos aqui para mais uma vez falar, sobre a palavra de Deus, sobre as maravilhas do nosso Pai. Louvado o nome do Senhor. Que você venha, ouvir essa ministração, enviar para mais pessoas, assim como quando Jesus ele estava ali, operando ele estava numa casa, os amigos daquele homem que estava enfermo levaram aquele homem até Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, que talvez pela sua própria força, eles não estão tendo força de buscar o Senhor, não estão tendo força para ser liberto, Então o Senhor ele conta conosco, que nós venhamos ser como este amigo, esses amigos que levaram este homem até Jesus, e através desse ter levado esse homem até Jesus, esse homem foi curado. Então que você seja um instrumento, para levar a palavra de Deus àqueles, que estão necessitando. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. O primeiro versículo que eu quero deixar, irmãos, esse encontro em o primeiro vai ser João. Nós vamos lá para João, no capítulo 10, no versículo 16, amém? Louvado é o nome do Senhor. Não, versículo 9, acho que eu marquei aqui meio, confundi alguns versículos. É João capítulo 10, versículo 10, que diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Irmãos, o inimigo ele veio para matar, para roubar, para destruir. Então a missão de Satanás é destruir vidas, é matar. Às vezes as pessoas pensam que é só matar, vamos dizer assim, o corpo. Mas o diabo ele mata também espiritualmente. Ele mata através do pecado. Ele mata através dele colocar no coração da pessoa que os projetos dele nunca vai dar certo. Ele mata sonhos. E nós vamos falar hoje um pouco a respeito de algo que tem acontecido muito nos nossos últimos dias e que muitas pessoas têm achado que às vezes isso é normal, Até às vezes no meio evangélico tem. Só que através de alguns versículos que nós vamos estar ministrando, nós vamos entender que nós estamos vivendo em batalhas espirituais. E nós precisamos a cada dia conhecer o nosso inimigo e conhecer Jesus. Conhecer a palavra do Senhor, porque nós venceremos através da palavra. Então, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas depressivas, que têm depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E são coisas que, às vezes, as pessoas acham que é na medicina que se resolve. Mas eu digo, por experiência própria, pelo que eu já passei, que isso, irmãos, é só através de Jesus. É somente em Cristo que uma pessoa consegue vencer. Não descarta aqui o trabalho do psicólogo, psiquiatra, mas eles conversam, eles podem resolver para a pessoa desabafar, mas para uma pessoa ser liberta, é necessário ela estar em Cristo, ela ser ajudada para estar em Cristo. Como aquele homem que estava enfermo, ele não tinha por si próprio a força para ir até Jesus, mas os seus amigos levaram aquele homem até Jesus. Então tem pessoas, irmãos, que precisam ser levadas até Cristo para entender que são espíritos. O que causa tristeza, angústia, medos, depressão, isso são espirituais. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos o quê? É de espírito, alma e corpo. Então nós temos uma alma. E o diabo ele luta contra a nossa alma. Então muitas pessoas estão sendo vítimas desses ataques. E a pessoa acha que é indo ao médico que vai resolver, que é tomando 1001 comprimido que vai resolver. E sendo que nós vimos, irmãos, que infelizmente nós vimos que é pior. Se uma pessoa está ansiosa, está depressiva, quanto mais ela vai para os remédios, ela vai ficando dopada, Ela vai ficando cada vez mais enferma. Por quê? Porque é uma área espiritual. A depressão são espíritos malignos que atormentam, que tentam contra a alma da pessoa. Por quê? Porque o diabo ele veio para isso, matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para nos dar a vida. Amém?
Olha para você ver, eu não vou ler o versículo todo, porque ele é muito extenso, alguns versículos eu só vou deixar. Senão o vídeo vai ficando extenso, muitos nem ouvem, né? Em Lucas, no capítulo 8, versículo 27 e 35, nós vamos falar sobre quem? O endemoniado de Gadareno. Aquele homem vivia, né, em um estado deplorável. Aquele homem, né, nem as correntes seguravam aquele homem. Eram espíritos malignos que ali atormentavam a vida daquele homem. Aquele homem, ele só foi liberto quando Jesus ele foi até aquele homem. Quando Jesus ele chega ali, aquele homem ele é liberto. Aquele homem que vivia no sepulcro, aquele homem que era mau, aquele homem nem que nada segurava ele. Quando Jesus ele chega, quando ele entra na vida daquele homem, a vida daquele homem é transformada. Olha para você ver que é tão interessante que no versículo 35, né, a palavra diz que quando as pessoas chegam ali, vê aquele homem em perfeito juízo. Olha para você ver, aquele homem estava, né, vestido, aquele homem estava ali se comportando de uma forma diferente de antes. Então, a falta do juízo, a falta, às vezes a pessoa vê vultos, às vezes a pessoa ouve vozes, às vezes a pessoa tem crise achando que vai morrer, sentindo parece que algo está apertando o seu pescoço. Isso são espíritos malignos que entram, que vêm para destruir a pessoa. E é somente através de Cristo, que a pessoa ela é liberta. Ali também na palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 9, versículo 17 ao 26, fala sobre um jovem. Aquele jovem, ele por si, ele não teve força de ir até Jesus. Porque, infelizmente, irmãos, muitos que estão vivendo essa situação da depressão, do síndrome do pânico, essas coisas, de si próprio, talvez eles não consigam ir até Jesus. Existe ambos. Existe uns que vai sozinho, mas existe outros que precisam, né, ser levado até Cristo. E aqui, este pai, ele tinha aquele jovem ali, e desde criança, irmãos, olha para você ver que era um espírito que atormentava aquela criança, desde quando ele era criança. Hoje ele já era jovem, mas ele era uma criança, e o demônio fazia a ele o quê? Espumar pela boca, se jogar no fogo, se jogar na água, tentando o quê? Suicídio, tentando se matar. Por quê? Porque ali estava operando na vida daquele jovem um espírito, um demônio. E para você ver que o pai, ele leva aquele filho até Jesus. E quando ele leva aquele filho até Jesus, aquele jovem ele é liberto. Para você ver que os demônios, o inimigo da nossa alma, ele quer fazer a pessoa acreditar que a depressão é uma doença que se resolve pela medicina. Ou que a depressão é algo que é normal. Por quê? Porque enquanto a pessoa estiver com a mente fechada, achando que é um problema, que o exercício vai resolver, ou que isso vai resolver, a pessoa vai se aprofundando cada mais, a pessoa não consegue ser liberta. Uma pessoa, para ser liberta da depressão, ela precisa de ajuda, e ela precisa entender que ela precisa de ajuda. Né? Ali aquele pai entendeu, não, aquele jovem, aquele filho precisava de ajuda, e era somente através de Jesus que ele seria liberto, e ele foi. Né? Ele foi liberto. Quando aquele espírito, né, ele vê ali, quando Jesus chega até aquele jovem, né, o demônio ali joga aquele jovem no chão, mas aquele demônio ele sai da vida daquele jovem. Aquele jovem agora era liberto, não tinha mais aqueles desejos, não tinha mais aquelas coisas atormentando a vida daquele jovem. Porque ele foi até Jesus. E eu quero te dizer, você que é uma pessoa que você quer ajudar alguém que está nessa situação de depressão, síndrome do pânico e tantos esses outros problemas que a medicina diz que é psicológico. Na verdade, não são demônios que atormentam a pessoa. Mas se você quer ajudar essas pessoas, um passo muito importante que você precisa. Primeiro, você tem que estar em Cristo, porque vão vir lutas e batalhas. Segundo, você precisa estar em jejum e oração. Quando aquele pai leva aquele jovem até os discípulos, o que acontece? Os discípulos oraram, mas aqueles demônios não saíram. Aqueles demônios continuaram na vida daquele homem, daquele jovem. Mas então lá na frente, quando Jesus ele expulsa aquele demônio, depois Jesus chega e ele expulsa, os discípulos começam a questionar Jesus. Por que eles orou?
e o demônio não saiu? Por que ele orou e aquele demônio continuou perturbando aquele jovem? Porque Jesus disse, essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Então você que quer ajudar alguém que está nessa situação, você precisa estar em jejum e oração, para que os demônios venham bater em retirada. Por isso que às vezes muitas pessoas ainda não foram libertas. Porque talvez a pessoa ainda não se posicionou através de Cristo, ou quem está orando não está com uma vida de jejum e oração, porque é necessário. Para quem quer trabalhar na área da libertação, precisa estar vivendo em jejum e oração. Porque existem castas demoníacas que só sai com jejum e oração. E casta de demônio, enquanto ela não manifesta, e quem está orando dá ordem para eles sair, eles não saem. Talvez a pessoa vá lá e ora, nada acontece. Ora e nada acontece. Porque falta essa parte. Então, você que conhece alguém que está vivendo essa situação, né? Que você ajude esta pessoa em jejum, em oração, que você leve a palavra para essa pessoa, que você não desista também, né? Porque é uma luta, é uma guerra. Quando você entra, né, para ajudar alguém nessa situação, é uma luta espiritual muito grande, mas você precisa perseverar e Deus vai libertar. A libertação não é muitas das vezes como muitas pessoas pensam. Existem pessoas que pensam que é assim, eu vou lá e vou orar hoje e pronto, acontece, puf, tudo. Mas não, existe o quê? Um passo a passo. Né? A libertação, para alguns, a libertação vai ser mais rápida, mas para outros não vai. Né? Então, você que quer ajudar alguém, você que está passando também por isso. Talvez você está vivendo essa situação. Talvez você está vivendo no momento que você está, né, vivendo uma depressão ou algo parecido. Então não desista da sua libertação. Não se entregue ao inimigo. Persevere, jejue, ore. Use a autoridade que Jesus te deu. Comece a repreender o inimigo. Não é você se entregar quando vem o mal-estar. Ao invés de você, né, alimentar aquele mal-estar, o que você vai fazer? Ore, clame, repreenda. E o inimigo ele vai bater em retirada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor também em Mateus, no capítulo 12, versículo 43 ao 45, fala a respeito de simbolizando a vida espiritual de um homem e de uma mulher como uma casa. Quando uma pessoa ela está ali vivendo em um cativeiro espiritual, né, com enfermidades, muitas das vezes enfermidades espirituais, né, e ambas outras áreas, é como ali, né, a pessoa ela vai até Jesus, certo? Ou a pessoa recebe uma oração ali. O que acontece? O inimigo ele sai. Por quê? Porque quando junta uma reunião de pessoas e começam a orar, o Espírito Santo ele começa a agir. Ali é como se antes a casa estava suja. Havia os espíritos, medo, angústia, depressão, né, e tantos outros males dentro daquela casa. Mas a partir do momento que se clama por Jesus, ali aquela casa ela é limpada. E o que acontece quando a casa é limpada? A pessoa precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. A pessoa precisa buscar a unção do Espírito Santo na vida dela. Para quê? Para que a casa não esteja somente limpa. Porque não é somente a casa estar limpa que vai resolver o problema. A casa estar limpa é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? Preencher esta casa. Porque, irmãos, não tem terceira alternativa. Ou nós somos casa do Espírito Santo, ou seremos casa de demônios, de espíritos. Então, quando a casa ela é limpada, ela está limpa, ela precisa se encher do Espírito Santo. Porque se não faz igual está escrito aqui, que Jesus ele falou. Quando o espírito imundo ele sai, ele saiu. Porque quando Jesus chega, ele tem que sair. Então ele anda por lugares áridos, ele anda o quê? Procura de repouso, ele anda procura de quê? Porque o diabo, ele precisa de corpo. Ele é um espírito que precisa de corpo para ele operar. Então ele não acha, ele vai voltar. Aí ele vai achar a casa o quê? Limpa. Mas vai achar a casa vazia. Ele vai entrar e o estado daquela pessoa vai ficar pior do que era antes.
Então a libertação, ela é necessário que não é somente orar por libertação. É orar por libertação, mas orar também e buscar a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Que aquela pessoa que talvez nem estava depressiva, antes ela fumava, ela bebia, então pregue a palavra, ensine para ela, ó, você precisa parar com isso, isso e isso, por quê? Porque senão o diabo ele vai voltar. E o estado da pessoa vai ser pior. Então, quando uma pessoa ela recebe uma oração de libertação, ela precisa cada dia mais buscar o Espírito Santo, para que ela esteja preenchida pelo Senhor, para que o inimigo ele não venha voltar com demônios piores ainda e entrar, né, na casa, na vida daquela pessoa. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui falando sobre tentações, sobre provações. Olha para você ver, nós, irmãos, nós somos falhos, nem somos pequenos. Jesus, ele foi para o quê? Para o deserto. Ele ficou ali o quê? 40 dias e 40 noites. E quem foi tentar Jesus? O diabo. O diabo ele foi tentar Jesus usando o quê? A palavra. Mas o Senhor Jesus, ele venceu Satanás. Mas aí a palavra diz algo muito interessante no final deste versículo, né? Louvado o nome do Senhor, que é Lucas 4:13, que a palavra diz que o diabo se ausentou de Jesus por um tempo. Por quê? Porque no mundo espiritual, na nossa vida, irmãos, todos nós passamos por batalhas, momentos, né, de, às vezes, aflição, angústia, tristeza. O inimigo, ele se ausenta, mas ele volta novamente. É por isso que nós precisamos estar em Cristo. É por isso que a pessoa precisa buscar a presença do Espírito Santo, para que ela venha se revestir do Senhor, para que todas as vezes que o inimigo vier tentar ela esteja na graça, ela esteja em espírito, porque se você está em espírito, você vai vencer. Mas se você estiver na carne, o diabo, infelizmente, ele vai passar rasteiro em você. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 16 e 17, fala sobre quem? O diabo, nosso acusador. Já prestou atenção naquelas pessoas que talvez a pessoa fez algo de errado no passado e o diabo fica acusando aquela pessoa? Ela se sente acusada, ela se sente culpada, aí ela já começa a achar que aquilo é uma doença, que ela não consegue se libertar daquilo, que ela sente isso, sente aquilo. Para você ver que é o inimigo. Ele coloca pensamentos de acusação na vida da pessoa, para que a pessoa o quê? Se abata, para que ele consiga derrotar a vida da pessoa. Por isso, irmãos, nós não podemos deixar brechas na nossa vida. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, porque através do sangue de Jesus, nós vamos vencer o inimigo. Vamos vencer. O Senhor quer que nós vença. O Senhor, ele quer que você vença toda aflição, toda tribulação. O Senhor não quer que você se prostre, que você se abate, mas que você vença. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor também em Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. A Bíblia diz para nós estar revestido da armadura espiritual. Por quê? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós não vemos, mas o demônio ele está a todo momento atacando os filhos de Deus, atacando a mente das pessoas. Para quê? Para que as pessoas pereçam, para que as pessoas façam coisas ruins uma com as outras ou até consigo próprio. Todo pensamento mal, irmãos, vem do diabo. É por isso que nós devemos o que? Alimentar o que? Da palavra. Jesus, ele é o pão da vida. Aquele que se alimenta dele não passará fome. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que alimentar da palavra. A palavra é alimento para a nossa alma. Nós vamos vencer se nós revestirmos da armadura de Deus. Se nós, irmãos, entender que nós, né, precisamos nos posicionar diante do mundo espiritual, porque senão o diabo ele vai o quê? Cada dia mais, né, destruindo a vida da pessoa. Glória a Deus, aleluia. Que nós já falamos sobre as castas de demônio, né? Que a palavra diz que é com jejum e oração, amém? Louvado o nome do Senhor. A palavra do Senhor, olha para você ver, vamos lá, neste versículo.
Colossenses, amém? Vamos em Colossenses, e diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 4, versículo 12, a palavra diz assim, ó: saudai-vos, Epáfras, que é o dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. A oração, ela é um combate. Quando você começa a orar, você está combatendo contra as trevas. Seja orar por você ou seja interceder por alguém. E é por isso, irmãos, que é tão necessário nós ter uma vida de oração. Para nós vencermos as tribulações, para nós vencermos todo ataque do inimigo, nós precisamos estar em oração. Amém? A palavra do Senhor também, em 1 Pedro, capítulo 5, 7 ao 9, capítulo 5, versículo 7 ao 9, diz para quê? Para nós vigiar. Vigiar por quê, irmã? Vigiar porque o inimigo da nossa alma, né? O inimigo da nossa alma não é fulano, ciclano, beltrano. O inimigo da nossa alma é Satanás. Ele é o inimigo, aleluia, de todo ser humano aqui na terra. Muitos pensam que Satanás ele é inimigo só da igreja. Ele é inimigo de todos. De todas as pessoas na face da terra. Por quê? Porque o diabo tem grande ira do homem. Por quê? Porque ele perdeu o direito da salvação. Mas o homem, mesmo sendo falho e pecador, o homem ele ganhou, através de Cristo Jesus, ele ganhou o direito da salvação. Então o diabo ele tem ira de todas as pessoas que existem na face da terra. O diabo tem ira, o diabo quer destruir. Né? O diabo ele quer, mesmo aqueles, né, que servem a ele, acha que ele é bom, mas na verdade ele quer o quê? Destruir. Levar essa pessoa para a condenação juntamente com ele. Então o diabo ele tem grande ira. Então nós devemos o quê? Ser sóbrio e vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo ele está todo o tempo. É nossa volta estão os anjos do Senhor, mas ao derredor o diabo ele está. Ele está querendo destruir, colocar ansiedade, medo, mágoa, tristeza. Louvado o nome do Senhor. Aí a palavra diz no 9, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Talvez você está passando por um momento difícil e você começa a alimentar que é só você que sofre, é só você que passa por um momento difícil. Todos aqui nessa face dessa terra passam por momentos difíceis. Então, levante sua cabeça e mantenha-se na fé. Não alimente pensamentos maus. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Jesus. Você quer ser liberto? Você quer ter uma vida transformada? Conheça Jesus. Jesus ele é a verdade. Irmã, como eu conheço Jesus? Tem alguns passos. Palavra, jejum e oração. Você conhece Jesus através de você meditar a Bíblia e praticá-la. Você vai conhecendo Jesus. Somente Ele tem o poder de libertar, de curar e de transformar a nossa vida. Também, no 36, fala que Jesus, somente através de nós seremos verdadeiramente livres. Somente através de Jesus. Sereis a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus te libertar, verdadeiramente você vai estar livre. Então, é Jesus que nos liberta. É Jesus que nos transforma. Somente Ele traz paz, alegria para a nossa vida. Amém? Olha para você ver, vamos lá em Lucas. Lucas, capítulo 4. Engrandecido é o nome do Senhor. Olha para você ver como Jesus ele é maravilhoso. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesus dizendo:
O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para você ver que o Senhor, Ele veio para quê? Para curar os quebrantados de coração. Ele veio para curar a depressão, a angústia, a ansiedade. Ele é a cura, né? Vá do nome do Senhor. E Ele é aquele que ele prega a liberdade, Ele dá vista aos cegos, glória a Deus, né? E Ele dá o quê? Liberdade aos oprimidos. Olha para você ver que a opressão, a depressão, a tristeza são o quê? Cativeiros. Para que precisa o quê? Serem quebrados, para que a pessoa seja liberta. Então Jesus é quem liberta os oprimidos. É somente através de Cristo Jesus. Jesus é quem dá cura, Jesus é quem transforma, Jesus é quem traz paz para o nosso coração. Se não há paz no nosso coração, se não há alegria, é porque falta o quê? O preencher do Espírito Santo. Né? Às vezes a pessoa fala em línguas ou coisa, mas rodopeia, mas se sente vazio. Então ele só sente o poder. Né? A diferença entre você sentir o poder do Espírito Santo e você ter o Espírito Santo. Porque os dons, o Espírito Santo dá, mas o Senhor quer que nós tenhamos o que? O fruto. Qual é o fruto do Espírito Santo, irmãos? Será que o fruto do Espírito Santo é falar em línguas? Profetizar? Passar revelação? Será? Será que o fruto do Espírito é só você pregar a palavra de Deus, levar as almas a conhecerem a Cristo Jesus? Não é. Não. Isso são dons. Isso são, como se diz, folhas. A árvore ela precisa dar folhas, mas dá fruto. Porque o fruto é o mais importante. Então, irmão, o que é o fruto? É simples. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha para você ver que não tem como uma pessoa falar assim, o cristão ele pode estar depressivo, já ouvi muito isso. O cristão ele pode estar depressivo, mas como? Se a depressão ela traz consigo ira, ódio, né? Pensamentos suicidas, são coisas que fazem parte de quê? Da obra da carne, das coisas do inimigo. Né? Uma pessoa que está em Cristo Jesus verdadeiramente, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem fé, ele é uma pessoa longânimo, benigno. Então não tem como o cristão ser depressivo. Por quê? Porque a depressão é algo espiritual maligno. Né? Não existe depressão benigna. Toda depressão ela é maligna. Eu falo com propriedade porque eu vivi isso, irmãos. Eu sei. Eu não estou dizendo aqui de algo que eu não conheço, de algo que eu não passei. Eu estou falando de algo que eu passei, que eu vivi. Por muitos anos eu vivi, né? Depressiva, eu vivi tendo ataques, tendo tanta coisa de ruim na minha vida. Então são demônios que colocam pensamentos maus. Então aquele que está em Cristo, né, ele precisa buscar o fruto do Espírito. Ele precisa verdadeiramente estar firmado na rocha. A Bíblia diz, irmãos, que no mundo nós teremos o quê? Aflições. No mundo nós teremos aflições. Isso aqui está escrito em quê? Em João capítulo 16, versículo 33. Jesus ele fala, no mundo tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Claro que nós vamos ter momentos de dificuldade. Claro, nós vamos ter momentos que nós vamos chorar. Né? Tem gente que fala assim, irmã, mas depressão é algo que acontece com cristão, sim. Jesus ficou depressivo. Eu acho isso ridículo a pessoa falar uma coisa dessa. Porque só porque Jesus ele chorou, sentiu angústia, suou, né? No lugar de suor saiu sangue. Mas aquilo não foi uma depressão. Aquilo não foi um estado de angústia. Jesus passou por uma angústia. Passou, irmão. Depressão não é um passar. A depressão ela é um estado. E tudo aquilo que se torna um estado
não é o Espírito Santo de Deus. Não tem como você falar que o cristão, o crente em Cristo Jesus, ele vai ficar depressivo. Aí mas Jonas também, Elias, Eliseu, não sei quem mais. Gente, isso vai contra a palavra de Deus. Porque a depressão, ela é o quê? São espíritos malignos, coloca tristeza, angústia, tudo de ruim na vida da pessoa. Então, se você é cristão e alguém já te falou assim, irmão, mas isso é normal, o cristão também fica assim, começa a repreender. Em nome de Jesus, o cristão que está em Cristo Jesus, ele não tem depressão. Ele pode passar por uma angústia, sim, mas ele vai somente passar, ele não vai permanecer naquele estado. Se ele permanecer, tem algo de errado, está faltando algo. Ou está faltando oração, jejum, perdão, conserto. Porque, na verdade, quando uma pessoa, um cristão, ele passa ali a falar que está vivendo uma depressão, que precisa de um médico, precisa isso, é porque tem coisas na vida dele, tem sujeira que precisa ser limpada. Porque quando essa sujeira for limpada, o inimigo ele bate em retirada. E você se torna livre, se você aceita Jesus no seu coração. Amém? A Bíblia fala, a casa que é edificada na rocha. Irmãos, quem é a rocha? Quem é a rocha que fala nesse versículo? A palavra de Deus. Aquele que se edifica na palavra de Deus, claro que vai vir momentos difíceis, mas não vai derrubar a sua casa. Vai permanecer de pé. Você vai passar por momentos, mas serão apenas momentos que vão passar. Então não alimente que você pode ficar angustiado, você pode isso. Não. Comece a usar a autoridade que Jesus te deu. E comece a repreender os espíritos malignos. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido ao nome do Rei. Olha só a palavra do Senhor também. Em Mateus, vamos lá. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Isso. Olha para você ver. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente Jesus, ele pode nos livrar de toda a ansiedade e de toda a opressão. Somente Jesus. Aquele que vai até Jesus, aquele que se humilha, aquele que suplica por Jesus, aquele que entende que ele é o que cura, o que liberta, o que transforma, o que nos salva do pecado, nos salva deste mundo das trevas que nos rodeia, é Jesus. Ele é a solução para todos os problemas, em todo o tempo, em todas as pessoas. Então, aquele que vai até Jesus, ele encontra descanso. Alguém que está depressivo, ele não tem descanso, ele não tem paz, ele não consegue dormir, ele não consegue comer, ele não consegue ser feliz. Por quê? Porque falta Jesus, falta o Espírito Santo morar no coração desta pessoa. Aí a palavra, no final, a palavra vem falar sobre Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz: de tudo que tem, de tudo que é para guardar, guarda o quê? Coração, porque dele procede as saídas da vida. A palavra do Senhor também fala, que o coração fala aquilo que a boca está cheia. Jesus, ele nos alerta a nós estarmos com o nosso coração no tesouro certo, de estarmos com o nosso coração firmado no Senhor. Por quê? Porque é do coração, irmãos. É do coração que vêm os maus pensamentos, É do coração que vêm os homicídios e tantas outras coisas ruins. Era para não ter marcado, mas eu acho que eu... não, tá aqui, ó. Olha para você ver Mateus capítulo 15, versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha para você ver que é do coração que procede os maus pensamentos. É do coração, irmão, é da alma. Então nós precisamos cuidar da nossa alma. Precisamos cuidar do nosso coração. Se tem sentimentos
de maldade, de rancor, de ódio, de falta de perdão, corra para os pés de Cristo, peça ao Senhor libertação para que você tenha paz, para que você tenha alegria, porque caso contrário você vai estar o quê? Contaminado. Né? Às vezes a pessoa fala assim, irmã, eu estou passando por isso, porque alguém me deu isso, eu comi isso e aquilo outro. Não. Né? Essas obras do inimigo, elas só prevalecem na vida de um crente, irmão, se tiver alguma brecha. Tem muita gente que não acredita, mas é a realidade. A macumbaria, a feitiçaria, imagina essas coisas. Elas podem até ter algum ataque no mundo espiritual contra a nossa vida, mas pegar em cristão só pega se tiver brecha, o pecado. Se tiver essa porta, o inimigo ele entra. Mas caso contrário, não. Porque o que contamina o homem ou a mulher não é o que ele come, não é o que ele bebe, mas sim aquilo que está dentro de si. Da mesma forma que a purificação, ela não vem daquilo que você comer. Você não vai ser liberto. Você não vai assim, come isso que você vai ser liberto. Come isso que você vai ser curado disso. Não. É somente Jesus. É somente você entregar a sua vida verdadeiramente aos pés de Jesus. Aí você vai ser curado. Por quê? Porque é algo de dentro para fora. O que é de dentro para fora, irmão, é somente o Espírito Santo de Deus que pode trabalhar. Aquilo que está por fora nós podemos fazer, mas por dentro é somente o Espírito Santo. Então a purificação da nossa alma, a purificação do nosso coração, ela só vem através de Cristo, através do Espírito Santo, achar em nós um coração quebrantado. O que significa um coração quebrantado? É você reconhecer que você precisa de ajuda. É você reconhecer que você precisa de Cristo. É você reconhecer que você precisa dos seus irmãos, que você precisa estar na presença do Senhor. Quando você reconhece isso, você está dando um passo para a sua libertação. Mas se você endurece seu coração, se você começa a achar que vai ser isso que vai resolver, vai ser aquilo outro que vai resolver, infelizmente a tendência às coisas é o quê? Piorar. Porque somente a nossa fé, a nossa confiança precisa estar em quem? Em Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, só vai acontecer algo diferente na nossa vida se nós tivermos o posicionamento que o Senhor quer de nós. Nós seremos libertos, nós seremos curados, nós seremos transformados quando nós colocar nossa confiança somente em Jesus. Né? Que é Jesus que cura, irmão. É Jesus que tem poder de entrar no nosso coração, nossa alma. O homem não tem. Nenhum homem consegue acessar a nossa alma. Nenhum homem consegue acessar a nossa alma. É somente quem? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele consegue acessar a nossa alma. Porque os nossos sentimentos, que fala que é o coração, na verdade é a nossa alma. O coração, ele serve o quê? Para bombear o sangue. Não é mesmo? Mas na nossa alma está o centro das nossas emoções. Quando você é uma alma, quando sua alma está curada, você está na presença do Senhor, você é alguém que tem amor, tem paz, tem alegria, você tem descanso. Por quê? Porque a sua alma está em Cristo. Então você é cheio de coisas boas. Mas se você é uma alma que está alimentando feridas, mágoas, tristezas, coisas ruins, infelizmente vai refletir na sua vida coisas ruins. Então busque Jesus. Busque estar uma alma limpa. Busque estar uma alma também preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Para que você possa ter descanso, para que você possa ter paz, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E não esqueça, irmão, vá do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem se mata, o suicídio, ele não tem perdão. Não tem como alguém se suicidar, ele ser perdoado. Alguém que mata o outro tem oportunidade daquele que matou, se ele se arrepender e buscar Deus, ele tem perdão. Mas aquele que comete a suicídio não tem perdão. Por quê? Porque ele está tirando a vida. E somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode determinar uma hora que a pessoa vai partir. Da mesma forma que somente Ele determina quando uma pessoa vai nascer. Então o suicídio ele não tem perdão. Não alimente pensamento suicida na sua mente. Não pense você que a sua vida está difícil, que a solução é você morrer. Ao contrário. Se você acha que vai ser solução, vai ser 1000 vezes pior. Porque você não vai ter salvação. Você vai partir deste mundo
para um mundo pior, que é o inferno, que é a condenação. Lugar de trevas, de sofrimento, de dor, de angústia, de choro, de ranger de dentes. Lugar de somente sofrimento e escuridão. Então, nunca alimente pensamentos suicidas. Amém? Alimente pensamentos de vida, de paz, de alegria. Sabendo que aqui nós vamos ter, sim, alguns momentos de dificuldade, tristeza. Nós vamos passar, às vezes, pelo luto, pela perda, pela decepção, por tanta coisa aqui nessa terra. Mas se nós permanecer firmes em Cristo Jesus, nós teremos o nosso descanso nos braços do Senhor Jesus Cristo. E como diz a palavra, o diabo ele veio para matar, para roubar e destruir, mas Jesus ele veio para nos dar vida. E não é somente vida, vida com abundância. Jesus ele tem paz, ele tem alegria, ele tem tudo de bom para nossa alma. Basta nós permitir que ele entre, faça morada. Basta que nós entendemos, que nós venhamos entender que nós somos casa do Senhor ou casa do inimigo. Depende da nossa escolha. Escolha Jesus, amém? Escolha estar em Cristo, amém? Irmãos, que esta palavra possa abençoar a sua vida, ter falado com você. Envie para alguém que necessita, né? Compartilhe, curte, né? Se você quiser, comente, né? Amém? Leve para mais pessoas, para que pessoas venham ser curadas, amém? Em nome de Jesus, que através desse vídeo pessoas venham ser curadas, venham ser libertas, que espírito de depressão venha bater em retirada, que toda opressão maligna bata em retirada, em nome de Jesus Cristo, que assim como a minha voz está te alcançando, o poder do Espírito Santo, da palavra, que não é o homem nem a mulher, mas é a palavra de Deus, que quem liberta é a palavra, quem transforma é a palavra, que a palavra de Deus possa entrar aí na sua casa, onde você estiver, e repreender todo espírito maligno, toda enfermidade maligna, todo mal contra a sua vida, e você possa ser liberto, transformado, ser um vaso de honra na presença do Senhor. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Amém?